4 anos atrás eu postei o vídeo que mudou minha vida. Eu sempre fico muito feliz quando vocês comentam que estão aqui comigo desde o vídeo da M3 GTR do Need for Speed Most Wanted. Eu fiz um remake desse vídeo, corrigindo algumas coisas, trazendo informações novas, e é um dos meus vídeos favoritos. E esse episódio hoje é uma sequência daquele vídeo, de certa forma. Recapitulando para quem não lembra, a BMW colocou o motor V8 P60B40 na M3 GTR, criando um carro dominante na ALMS. A Porsche, enfurecida com a derrota, foi a principal força no lobby para acabar com isso. O lobby pressionou a FIA na criação de uma regra pesada. Era necessário pelo menos 1000 unidades fabricadas do motor e pelo menos 100 unidades fabricadas do chassi. Isso em carros de rua. E a M3 GTR da versão de rua era um carro que não dava lucro para a BMW, e com isso foi o fim da M3 GTR dominante. Os alemães queriam continuar na briga, mas para isso precisaram cometer uma heresia. Se o M3 E46 CSL é descrito como o DNA perfeito da BMW, era necessário ir na contramão disso para voltar para as disputas nas pistas. Do E46, a BMW dobrou a aposta para, em 2007, dar luz ao E92. O Mercedes C63 AMG W204, o Audi RS4 B7 e o BMW M3 E92 foram o mais próximo que os alemães chegaram do DNA dos muscle cars modernos. Se o C63 era incrível pelo ronco, o RS4 incrível pela tração 4, bom, o M3 E92 era incrível por tudo. Chris Bagos, nosso Chris Bangle, que já apareceu aqui no canal várias vezes, ele foi um chefe de design muito polêmico e incompreendido no seu tempo. E foi sob gestão dele que Michael Markewka fez um trabalho extraordinário na carroceria do BMW M3 E92. O Série 3 comum E90 era tímido, simples, até mais feio que o 46. Só que as mudanças do design para o E92 deram outra vida ao design. Quando a gente compara o E92 com tudo que a BMW lançou nos últimos 10 anos, quando a gente coloca lado a lado o E92 com os novos New Class, aí você entende quando eu chamo o E92 de lindo. Branco é cor de carro de locadora, e mesmo assim o 92 fica bonito branco. Essa dianteira com essas linhas sinuosas e os faróis com os Angel Eyes parece um toque meio feminino, sedutor nessa dianteira, ao mesmo tempo que ele é meio feroz. A traseira da sequência ao legado dos exageros do Série 5, 6 e 7 do Chris Bangle, mas aqui mais contida, mais harmônica. Eu lembro também que ele foi um dos primeiros carros em 2007 a sair de fábrica com o teto de fibra de carbono sem custar o preço de um Pagani. Isso não só reduziu o peso, aumentou a rigidez, como também foi o fator determinante para deixar ele lindo na cor branca. Se fosse branco de teto branco não ia ficar tão legal. Agora pro telecurso Totelling das siglas, eu fiz uma brincadeirinha com 92 e 46, né, mas vamos explicar o que são esses códigos. O Série 3, iniciado em 2005, se dividiu em 4 variantes. O E90 era o sedã, E91 a perua, E92 o coupé e E93 o conversível. Esses mesmos códigos valiam para as versões M3, mas a BMW não fez a perua dessa geração, o que é um crime. Nunca perdoarei a BMW por isso. A primeira M3 perua oficial foi só na geração G81, e mesmo no E46 era para ter tido uma versão perua. Eles fizeram um protótipo da M3 Touring E46, mas nunca lançaram. E aqui um salve pro Vini, esse carro é o que iniciou nossa amizade. De acordo com os dados públicos que encontrei, foram 65 mil unidades vendidas do M3 mais polêmico, sendo 40 mil unidades do E92, 16 mil unidades do E93 e quase 10 mil unidades do E90. Fiquei surpreso que o conversível vendeu mais que o sedã. Eu esperava ter números maiores de vendas, mas dado o preço do carro, o tipo de carro que ele era e a crise econômica mundial da época, fez sentido esse número e foi um número suficiente para financiar as versões de corrida. Eu ainda era um pré-adolescente em 2009 quando tive contato pela primeira vez com o Need for Speed Pro Street no computador de um amigo. Eu sempre chegava atrasado nos jogos, na época eu não tinha condições, mas pelo menos através dos meus amigos e primos e revistas eu sempre estava descobrindo o que estava rolando por aí. No ano de lançamento da E92, em 2007, a minha queridinha Black Box colocou esse carro como um dos reis a serem batidos. A E92 do Ray Krieger é até hoje um dos carros mais icônicos da saga, pelo menos pra mim. Apesar do carro ser rei de grip no jogo,
Mesmo no jogo com a física quebrada, dá pra sentir um certo peso do chassi. Ele definitivamente não era um carro que se comportava de forma ágil como o E46. A versão mais leve do M3 92 Coupé com o câmbio manual, bem raro inclusive, tinha praticamente o peso da sua tia, de 1.600 quilos, enquanto o conversível definitivamente pesava igual a sua tia, 1.810 quilos. Isso em 2007 era um absurdo completo. Hoje em dia seria um carro leve. Hoje isso é um peso de M2. Na época foi um absurdo. As revistas massacraram esse peso. Além da heresia para a época que foi o motor V8, que a gente já vai falar sobre isso também, uma outra dura crítica da época foram as escolhas de câmbio pro E92. A versão manual, as reclamações era de que quando o óleo não estava em temperatura ideal, a primeira e segunda marcha raspavam. Donos não estavam acostumados com Fiat. Reclamavam também do curso da alavanca ser longo demais pro tipo de esportivo que ele era. Mas são questões até que fáceis. O problema mesmo era o câmbio de dupla embreagem, o MDCT da Getrag, que era objetivamente pior que o manual. A unidade mecatrônica desse câmbio sofria com várias falhas e entrava no modo segurança, e mesmo quando funcionava normalmente, ainda assim ele tinha trocas de marcha consideradas muito lentas. Era como se o câmbio não interpretasse direito os inputs. E a BMW também foi uma imbecil, agiu igual a Subaru nesse projeto, colocando um cárter de plástico pro óleo do câmbio perto do escapamento que é quente. Genial! Era um câmbio merda, não tem outra palavra pra descrever sem ser isso. Era um câmbio merda. No orçamento da engenharia, eles gastaram todo o dinheiro com o monobloco, com a suspensão e com o motor, e o resto dane-se. Porque o foco nem era muito carro de rua, e sim ele ser uma base pros carros de corrida. Eles queriam vencer nas pistas de novo, e essa era a verdadeira razão da escolha do V8, independentemente se era passional ou não. Eles queriam esfregar a vitória na cara da Porsche, e é aí que entra o motor S65. A Sauber como equipe de corrida é como se fosse uma ex-produtora de conteúdo do OnlyFans que foi pra igreja zerar a quilometragem. A gente sabe que você é rodada. A Sauber, que é a mais rodada do automobilismo, se hoje foi comprada pela Audi, na época do 92 a parceria era com a BMW. Com isso, a BMW trouxe algumas tecnologias de Fórmula 1 para as ruas, porque nessa época era assim que funcionava. A Fórmula 1 ditava as regras e as ruas copiavam. Hoje as ruas ditam o híbrido, da Fórmula 1 abre as pernas. Isso é conversa para um outro vídeo. De tecnologias de Fórmula 1 para as ruas, a BMW criou o V10 S85 da famigerada M5 E60. Como era um motor de corrida, o que eu ouço dizer é que esse motor tinha um problema de lubrificação, tinha peças muito justas e um desgaste prematuro das bronzinas. Não é um motor confiável. Sabendo disso, a BMW genial pensou: e se nós tirássemos 2 cilindros desse motor, transformando-o num V8 e colocar no M3? Genial! Então foi assim que nasceu o S65B40. Como eu amo siglas de carros alemães, vamos para a tradução. S na BMW vem quando o motor é de alto desempenho, desenvolvido especificamente pela BMW M, e é assim até hoje. 65 aqui não faz nenhum sentido. O 6 significa que é V8 e o 5 significa que é a quinta geração de motores, por isso que o V10 era o S85, que lá o 8 significava V10. Alemães são complicados. A letra B vem de benzin, ou gasolina, se fosse diesel aqui teria uma letra D, e por fim o 40, que era uma referência à cilindrada, no caso aqui um motor de 4 litros, ou 3.999 cilindradas. O S65 já nascia com uma probabilidade de falha catastrófica altíssima, e ainda assim um dos V8 mais legais já criados. Tal como os V8 concorrentes da época, ele também tinha virabrequim cruzado. Tem um vídeo aqui no canal, o vídeo do AMG GT, que lá eu explico a diferença de virabrequim cruzado e virabrequim plano. E como esse V8 era um primo de terceiro grau de um motor de Fórmula 1, ele também herdou a arquitetura de ser um motor super quadrado, que eu já expliquei aqui no canal também, se eu não me engano, no vídeo do Civic SI. Virabrequim cruzado tende a priorizar torque em baixa e durabilidade, com menos rotações por minuto, mas com 92 mm de diâmetro de pistão e 75,2 mm de curso, isso cria uma dualidade. Motores super quadrados tendem a priorizar potência em alta rotação, com mais giros por minuto, e girando mais, isso evidencia o desgaste prematuro por falta de lubrificação, que eu mencionei antes. Então nada aqui se conversa, nada faz sentido, nada se ajuda nesse motor. Mas isso não basta, a gente quer ver o caos. Combinando isso, a BMW colocou o Double Vanus,
o que trouxe ainda mais a característica de dupla personalidade desse motor. O cabeçote desse motor na época tinha a versão mais refinada do Double Vanos, que é a alternativa BMW pro VTEC. Eu adoro fazer essa comparação porque isso irrita todo mundo. Então, o E92 com Double Vanos era um DOHC, um duplo comando de válvulas variável, com variação na admissão e no escape. Mas isso não basta. Como diria o Ito? Como diria o Lito, falta o último elo da corrente. A BMW trouxe da Fórmula 1 um sistema de Individual Throttle Bodies, as famosas ITBs, 8 corpos de borboleta, um para cada cilindro, o que permitiu o motor respirar ainda mais quando o Double Vanos estava aberto. Só que é a BMW que estamos falando, é óbvio que eles iriam estragar tudo. Hey girl, wanna take a ride in my BMW? Lembra do câmbio com o cárter de plástico? Então, os corpos de borboleta desse motor também são de plástico. Que ideia brilhante, não? O que pode dar errado, não? Bayerische Motorenwerke. O E92 entregava 420 cavalos aos 8.300 RPM com o corte em 8.400. Era a mesma potência do V8 FSI, do Audi RS4, só que entregue de uma forma mais empolgante. Era um motor de dupla personalidade, como eu falei. Se ele tinha 40 kgfm de torque máximo, 32 kg já estavam disponíveis apenas em 2.000 RPM, por conta do virabrequim que eu mencionei. É um dos motores naturalmente aspirados mais peculiares já criados, e é um motor bem metódico como o próprio povo alemão. O S65B40 é um dos motores mais legais do mundo. Ele tem toda a sua engenharia jogando contra o dono. Ele é um poço sem fundo de potenciais falhas catastróficas. Mas quando você consegue o alinhamento dos astros, quando tudo funciona da maneira perfeita como foi desenhado para um dia funcionar, o resultado é uma das experiências mais legais que já saiu da Bavária. Ciente do que haviam criado, 3 anos depois, em 2010, a BMW partiu em busca de aprimorar a sua esquizofrenia. Daí nasceu um dos carros mais belos que já vi pessoalmente, o M3 E92 GTS. Além dessa cor laranja espetacular que ajudava a realçar a carroceria levemente alargada, ele tinha também novos detalhes aerodinâmicos. Apesar de mais bonita, ela nasceu para tentar corrigir as falhas anteriores. O câmbio passou por uma sabatina, o que não resolveu os problemas crônicos, mas pelo menos os engates eram mais rápidos e condizentes com a performance do carro. E o principal ingrediente da receita do caos, o S65, ele recebeu uma versão aprimorada, virando o S65 B44. Lembra que eu mencionei que ele já tinha bastante torque em 2.000 RPM e a potência máxima vinha nos 8.300? Isso criou um outro problema, não tem como criar um motor perfeito. Haviam reclamações de que ele não tinha tanta força em rotações médias. Então, para resolver esse gap, a BMW então fez um kit stroker, mantendo o mesmo bloco que era feito com uma liga de alumínio derivada da Fórmula 1 e também mantendo o mesmo diâmetro dos pistões. A divisão M desenvolveu um novo virabrequim e bielas para alongar o curso, indo de 75,2 mm para 82 mm. Era mais curso dentro do mesmo bloco. Eu acho o kit stroker sempre muito legal. Ele ainda continuou sendo um motor super quadrado, ele ainda tinha potência máxima aos 8.300 RPM, só que o kit stroker fez ele virar um motor de 4.4 litros, por isso que virou o S65B44. Além do kit stroker, teve uma recalibração da ECU, mexeram também nas 8 ITBs para tentar trazer um pouco mais de confiabilidade, trocaram também todo o sistema de escape, agora era feito de titânio, e com isso ele virou um dos poucos carros dos últimos 20 anos que você não precisa fazer modificação de escape em relação ao veículo original.
mas é a BMW. Esse é um vídeo teimoso. As ITBs continuavam com construção em plástico, as bronzinas foram trocadas por uma nova liga de alumínio, mas ainda assim a folga de lubrificação no virabrequim continuava apertada demais e ele vinha de fábrica com óleo espesso demais, era um 10W60. E no fim das contas o M3 GTS 92 é um sexo de reconciliação de um casal disfuncional. Os problemas continuam exatamente os mesmos, só que agora a entrega é mais intensa. Acho que eu me empolguei um pouquinho nessa parte, mas eu juro que eu tô bem. Stop it. Get some help. Agora, uma coisa que eu acho legal no M3 GTS são as coincidências mágicas com o número 4. Se você usar o sistema de medidas americano, que é burro, fica assim. O deslocamento é 4.4 litros, a potência 444 HP, o torque 440 Nm e o 0 a 62 milhas por hora em 4.4 segundos. Em mandarim, as palavras 4 e morte têm um som muito parecido, o que gera uma forte superstição chamada de tetrafobia. Tá explicado esse tanto de número 4 que esse carro tem, né? Pra dar azar pros donos. Inclusive, o sucessor dele virou um M4, né? Mas eu paro por aqui antes que eu comece a acreditar em signo. E aqui uma menção honrosa para o M3 CRT de 2011. CRT era por Carbon Racing Technology, porque foi o primeiro carro da BMW a ter bancos de CFRP, que é um plástico reforçado com fibra de carbono. Com os de CFRP em várias peças do carro, ele caiu um pouco o peso, indo chegando aos 1.580 kg, e a versão sedã já com o 4.4. Só tem 67 unidades, é uma das M3 mais raras até hoje. E eu sei que eu prometi que a gente ia falar da versão de pista, mas esse vídeo ficou longo demais. Esse canal já foi inconsistente demais nos últimos anos. Eu quero priorizar um volume maior de vídeos daqui pra frente, mantendo também a qualidade. Então no próximo episódio, que já vai sair nos próximos dias, a gente vai mostrar qual foi a consequência de tudo isso que eu mostrei nesse vídeo nas pistas. Vocês vão descobrir então o que é aquela M3 do Shift. Será que ela realmente era vencedora ou o jogo criou uma aura onde não tinha? Peço que você se inscreva aqui no canal e logo, daqui a alguns dias vocês vão descobrir tudo sobre a versão de corrida da M3 E92. Só que um abraço para os membros, o apoio de vocês é crucial. Na voz Kelvin Farias e nos vemos no próximo episódio. Falou!